está monitorando para futuras oportunidades, no caso, para o meio do ano, pensando na janela do Mundial de Clubes e no segundo semestre. Para mim, aqui a decisão está mais do que certa, né, professor? Precisa de uma reposição para o Arrascaeta. E qual a sua opinião sobre o meia, né? Que, mais uma vez, tem uma lesão confirmada que, infelizmente, não consegue ter uma continuidade. Tá aí um assunto que, se eu fosse setorista do Flamengo, se eu fosse para as coletivas do Flamengo e eu tivesse a oportunidade de perguntar, eu perguntaria ao Felipe Luiz: por que o Flamengo, desde a sua época de jogador, desde 2019, não buscou esse meia? Porque o Arrascaeta, meus amigos, ele tem problemas físicos desde o Jorge Jesus, desde 2019. Ou vocês esqueceram que naquela temporada ele também se lesionou? E aí o Flamengo correu contra o tempo para trazer ele para os jogos finais. 2020 a mesma coisa, 21 a mesma coisa. Não teve uma temporada que o Arrascaeta não tenha tido problemas físicos. Então eu espero que dessa vez realmente o Boto, e agora com o Boto e com esse scout, o Flamengo possa trazer esse meia. Nós sabemos que esse meia não será um meia do nível dele, porque não tem no futebol brasileiro hoje, tem próximos a ele. A gente tem que tirar também da nossa cabeça esse Arrascaeta que ficou lá atrás, tá? Aquele Arrascaeta de 2019, um pouquinho ali 2020, ficou lá, gente. O Arrascaeta de hoje é um Arrascaeta que está vivendo de lampejos, nós sabemos disso. Eu diria que nos últimos 2 anos aí ele já começou a cair muito o seu rendimento. É um jogador que pode aparecer numa assistência, num passe para gol, tem ali lampejos dentro dos 90 minutos. Vou citar um lampejo para vocês na final do Carioca. A bola que ele dá pro Luiz Araújo, ali você percebe toda a genialidade e a qualidade dele. Recebeu, já deixou o Luiz Araújo na cara do gol. Você vê que ele fez aquela jogada no Fla-Flu e praticamente mais nada, mas ele tem essa qualidade de aparecer num lance de forma decisiva. Então, eu espero que esse meia seja um meia, principalmente, Letícia, um meia que tenha uma condição física melhor, né? Para quem sabe chegar. Eu sempre falo assim: se o Arrascaeta é um meia nota 10, o Flamengo pode trazer um nota 8, já vai ajudar muito, porque talvez não encontre um nota 10. Eu me perguntaram outro dia: no futebol brasileiro tem alguém que se aproxime dele? Talvez não tenha com a mesma qualidade, mas tem alguns aí que conseguem de repente se aproximar um pouco. Esse meia não é tão fácil de encontrar. Aí muita gente fala assim: por que não vai no futebol sul-americano e tenta encontrar esse meia? A gente tem que lembrar, Letícia, que a diretoria passada trouxe um meia, que foi o Alcaraz. Na minha opinião, o erro foi que o Alcaraz não veio com as características do Arrascaeta. Eles contrataram um meia sem olhar realmente o que o clube precisava. Então, eu espero agora do José Boto que, se realmente for no mercado mapear esse camisa 10, esse meia articulador, que seja alguém próximo ao Arrascaeta, que tenha características parecidas. Porque não adianta você trazer um meia estilo Alcaraz, por exemplo. Porque aí vai de encontro com o que o Felipe Luiz pensa hoje. Não pode ser um meia tão diferente da característica do Arrascaeta. Mas a pergunta que eu faço é: quem será esse meia? Como encontrar esse jogador? E sobre o Arrascaeta, assim, é lamentável ver como ele não consegue, né, Letícia e Lucas? Ele não consegue 90 minutos mais. Ele é um jogador que eu já trabalharia a minutagem dele, já falo isso há muito tempo. 45 minutos para ele, no máximo 50, chega 15 do segundo tempo, tira ele, ou deixa para colocar ele no segundo tempo. Tem 2 anos de contrato, tá, pessoal? Tem 2025 e 2026. O Felipe Luiz, na minha opinião, ele já consegue jogar sem a presença do Arrascaeta. Ele consegue armar o time sem o Arrascaeta. Mas nós sabemos que falta. Um cara como ele faz falta. Então, eu espero que dessa vez o elenco, o Boto consiga realmente trazer esse meia de qualidade. E por enquanto vamos de improvisação, né, Letícia? Por exemplo, sábado, tudo indica que um Matheus Gonçalves pode ser adaptado. Ou um Luiz Araújo pode ser adaptado, jogar na função. Não vai ser igual. Vai ter um jogador mais inteiro fisicamente, mas vai estar improvisado. Ou um De La Cruz pode jogar por ali, ou um Gerson, mas vai continuar faltando esse cara. E outra coisa, tá? Para finalizar o meu comentário. Esse meia não tem que ser um meia para, digamos assim, brigar por posição com o Arrascaeta. Tem que tentar trazer um meia para colocar o Arrascaeta no banco. Esse cara tem que ser de alto nível. Para chegar e dizer: ó, Arrascaeta, eu tenho condição de colocar você no banco. Também não sei se vai ser fácil encontrar, né? E até sobre isso, complementando a informação aqui, na temporada passada ele disputou, né, 11 jogos seguidos
e nessa sequência de 75 jogos que o Flamengo fez, ele somente atuou 45. Dos 30 jogos faltantes, 9 foram por conta de Copa América e 21 jogos por conta de lesões. E um dado do espião estatístico mostra que, desde quando chegou ao Flamengo, o Arrascaeta acumula 17 problemas físicos nos últimos 6 anos, em 3 meses, desde que foi contratado. E a maioria das lesões é por traumas nas 2 coxas. Teve em alguns momentos tornozelo direito e joelhos, mas principalmente nas coxas. E aí, pensando nessa questão de reposição, Lucas, a gente fala muito, né, sobre quais nomes seriam interessantes aí para o Flamengo como meia. Mas independente do nome, o Flamengo precisa procurar um cara da função. O Flamante aqui, do Clube de Vantagens, até botou em completo achismo. Acredito que venderam o Alcaraz para que ele não reduzisse a pó o Arrascaeta, mesmo sendo de características diferentes. Eu vou discordar, tá, Flamante? Eu acho que o Alcaraz não seria esse cara para colocar o Arrascaeta no branco, para a torcida abraçar e enaltecer, porque ele não é aquele meia entre linhas, ele é aquele meia de ultrapassagem, né, de transição. E é totalmente diferente para o estilo de jogo do Filipe Luís. Então era mais fácil, na minha opinião, ele receber a pressão do que, ainda mais numa função do Arrascaeta, do que ele ter personalidade suficiente para ser essa reposição. Lucas, fica à vontade para falar sobre o Arrasca. Então, é um pouco difícil, né, você achar um jogador com as mesmas características hoje no futebol brasileiro, né? Você tem grandes jogadores que atuam nessa função aí, porém, se o Flamengo for tentar contratar, seria uma grana muito alta também. Mas eu acredito que o Flamengo precisa fazer esse investimento, né, no camisa 10 ali, no jogador que tem as características do Arrascaeta, justamente porque nos momentos mais decisivos da temporada, mais importante aí que a gente vai ter pela frente, se você pegar o histórico dos últimos anos, o Arrascaeta nunca está à disposição. E aí o treinador precisa, né, encontrar uma solução no seu elenco, muitas vezes, né, colocando outros jogadores ali para atuar nessa função, né, como o De La Cruz, né, o Gerson. Eu gostaria de ver o De La Cruz jogando na função do Arrascaeta para ver se ele consegue, né, tirar essa sombra que temos do Arrascaeta. Mas também é um jogador que tem um histórico de lesão. Vamos torcer para que esse ano, né, seja diferente do ano passado, como a gente também não pôde contar nem com a Arrascaeta, nem com o De La Cruz. Você teria que mapear, Letícia e amigos do chat, até mesmo o mercado sul-americano, para ver se você encontra esse estilo de jogador. Muitas vezes na Europa é difícil você achar e um clube liberar, né, um jogador com essas características. Né? No Brasil você tem jogadores atuando assim, como o Rodrigo Garro no Corinthians, né, mas talvez será que o Flamengo faria uma proposta para o Garro e ele aceitaria? Então, assim, você precisa mapear, né, esse tipo de jogador, né, para ser um substituto à altura do Arrascaeta, sendo que o Arrascaeta a gente sabe da qualidade dele, mas nesse momento está abaixo tecnicamente e também fisicamente deixa muito a desejar, né, nas temporadas. Então, um jogador que já vem há um tempo, né, com esse histórico de desfalques, de lesões, e quando a gente precisa realmente do Arrascaeta, né, malmente ele está ali disponível e 100% fisicamente disponível. Né? Uma coisa é você ter sempre o Arrascaeta ali, sempre jogando no sacrifício, sempre jogando ali, né, vamos escolher o jogo que ele vai atuar porque ele não está em condições, né, de fazer os 3 jogos em sequência. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo com o Arrascaeta, como foi na final, né, da Copa do Brasil do ano passado. Né? O Arrascaeta atuou ali no sacrifício. Quando acabou a Copa do Brasil, teve que parar para poder tratar da sua lesão, né? Então, assim, é um jogador que tem esse histórico de lesão, mas, né, eu acho que você precisa aí mapear o mercado sul-americano. O próprio Arrascaeta veio do mercado sul-americano, o Rodrigo Garro, que está no Corinthians hoje, veio do mercado sul-americano. Você não precisou cruzar o Atlântico para trazer esses jogadores, né, que têm qualidade, né, para poder atuar nessa função. Então, acho que seria melhor você mapear o mercado interno aqui, né, e talvez achar um jogador que esteja ali no futebol argentino, né, no futebol uruguaio também, né, que tem ali as características próximas, e você apostar, né, para ver se pode ser, né, esse jogador de qualidade que vai assumir, né, uma possível reserva e quem sabe, né, com seu desempenho ser titular. E o Arrascaeta aí, né, com esse histórico de lesão, talvez possa ser reserva desse atleta, respeitando toda a história do Arrascaeta, toda a idolatria que ele tem no Flamengo, mas eu entendo que o Flamengo tem que focar sempre no futuro, não no que já conquistou, né, sempre em novas conquistas, e para isso precisa ter um meio-campista ali, um jogador que assuma essa função, né, com maestria e que também esteja bem fisicamente durante as partidas. Alô, tropa da S1 Live, a propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.